Bom, a gente hoje vai conversar mais com o Yudi, com certeza, durante o programa, mas a gente está trazendo de volta esse debate. Você já ouviu falar dos Illuminatis, Yudi? Já sim. E você crê? Eu já tive uma aula aqui com Você crê? Você crê? É muito difícil, assim, de acreditar nisso. Eu acredito, sim, que tem pessoas fortes, assim, que tentam fazer essas mudanças, mas que dá certo, você sabe não sei que não. grandes produções como o Código da Vinci, né, que ainda teve o Código da Vinci 2, né, com Tom Hanks. Você sabe que esses filmes, que vêm desde O Nome da Rosa, que é baseado num livro do Humberto Eco, sempre enfocaram isso como algo real, né, como existisse mesmo essa influência, né, por trás de governos, de Estado. E agora que estamos tendo as Olimpíadas, né, Silvio e Rubens, a gente está ouvindo muito do medo do povo com relação ao terrorismo, a ataques que podem ou não acontecer. Vocês acham que existe alguma ação por trás desses terrorismos também? É uma pergunta que eu vi muitas pessoas fazerem agora nesses posts das redes sociais. Se acha que por trás do Estado Islâmico, se existe isso, o que vocês me dizem a respeito? Quer falar primeiro? Pode ser, é um prazer estar de volta ao seu programa, agradeço aqui o convite, Vê, né? E também aos demais participantes aqui, obrigado pela calorosa recepção. A questão envolvendo o terrorismo em si é uma excelente ferramenta na mão desses homens que comandam o planeta. Para você ter uma ideia, para modificar as leis americanas a respeito de terrorismo, eles precisaram explodir o World Trade Center. Inclusive, a explosão do terceiro prédio ficou abafada porque não teve uma vírgula de justificativa para aquilo. No Brasil, eles arrumaram já um terrorista pior do que Bin Laden, é o mosquito da dengue. Então, em nome do mosquito da dengue hoje no Brasil, o governo já pode invadir as nossas casas, já pode colocar drones vigiando nossa casa, sem qualquer preocupação com a Constituição brasileira, né? Por conta de quê? Por conta de um mosquito. Eu digo o seguinte, Evê, hoje tem um palco preparado, tem um cenário aqui no Brasil. Se você ouve falar na década de 70 de que no futuro as autoridades competentes, civis ou militares, poderiam invadir a sua casa sob pretexto de procurar um mosquito, as pessoas diriam que isso é impossível acontecer. Mas hoje as leis estão aí e é fato. Assim, nós vemos que não é necessário um atentado terrorista, por exemplo, na Olimpíada, para que eles consigam transformar a sociedade através de leis, porque já estão transformando. Só uma colocação, na década de 70, como o Rubens falou, aliás, você vê, bom tá aqui, desculpa, só que o que eu estava ouvindo aqui, o Rubens, na década de 70 não precisava de mosquito, não. As autoridades entravam nas suas casas em nome do AI-5, não é? Que era uma lei que tirou os direitos civis das pessoas, que era uma época que alguns chamam de ditadura militar, outros de governo militar, mas não precisava de um mosquito. Então eles poderiam já entrar nas suas casas, na casa de qualquer pessoa, inclusive. Muita gente foi presa, foi levada, sumiram, e ninguém dizia que era influência de um grupo seleto de pessoas que estava trabalhando para derrubar governos, leis. Eu acho assim, eu entendo o que o Rubens colocou, mas é de uma extrema fantasia dizer que um mosquito, não é? Seja ele o mosquito da dengue, que transmite a dengue, a chikungunya, o que for, são armas biológicas preparadas para que pudesse... Porque essa é uma questão que a gente ouve por aí. A questão é, qual é a fundamentação? Não é? Nas redes sociais, os que seguem o Rubens enxovalharam o nosso nome porque não tinha condições de falar, de dar fundamentação daquilo que estavam falando. Então, xingaram, brigaram, não foi o Rubens especificamente, nem o seu companheiro, mas as pessoas que seguem essa linha de raciocínio. Eu não posso ver, por exemplo, dizer que são os Illuminatis que estão financiando o Estado Islâmico, por exemplo. Qual é a fundamentação disso? Se houver fundamentação, então são os Illuminatis. Vamos combater esses camaradas aí. Mas, sabe, essa cultura do medo, gente, é que para um cristão, o camarada não pode. Então eu estou com medo, porque agora o mosquito, sabe? Uma coisa, para mim, no meu grosso modo de ver, é estranho.
É estranho. Mas a cultura do medo é usada por todas as organizações, como a própria igreja usa o Apocalipse, né? Usa a perda da vida eterna, aquela história toda. O medo é o material principal de qualquer organização. Nós, nos nossos lives, nos nossos bate-papos que nós fazemos, a gente acredita na falsa bandeira. O que é a falsa bandeira? É usado o ataque terrorista para justificar, porque existe o efeito cascata. Você gera a ideia, você joga aquela informação e pessoas acabam abraçando aquilo e tornando aquilo mais real do que é. Você vê a existência do Estado Islâmico de uma maneira muito esquisita. Quer dizer, eles têm uma tecnologia impressionante de invadir sistemas, conseguem se defender de hackers, eles têm um armamento extraordinário. Tudo isso vem do nada. Quem financia isso? Essa é a pergunta. Quem financia o Estado Islâmico? E é aí que a gente entra com a falsa bandeira. São os governos que têm interesse. Qual seria a resposta, então? Porque, veja bem, o Estado Islâmico, na verdade, senhoras e senhores aqui que estudam, gostam de história como eu... Nasceu no Iraque. O Estado Islâmico também como o próprio Bin Laden. O Bin Laden, na verdade, é um produto de uma visão norte-americana. Eles tinham que combater o Irã. Então, qual é? Então quer dizer que é o governo norte-americano, alguém que está financiando isso. Bin Laden morreu, ninguém viu o corpo. As imagens do Bin Laden na televisão ou em qualquer lugar eram toscas, todas horríveis, em plena tecnologia. Como é que você explica isso? Outra coisa. E a questão, qual é a fundamentação, por exemplo, uma pesquisa ou um caso como aquele cidadão que está na Rússia, que se refugiou ali, dizendo, não, existe realmente uma carta da CIA, dizendo que tem um grupo desses. Vamos usar o seu raciocínio para justificar o que eu estou falando. Na época do AI-5, tentaram, dentro do evento, né, colocar um carro-bomba, lembra? E foi descoberto que foi os próprios militares. Essa é uma estratégia que nós chamamos de regra de 3. Que é usada desde sempre. Àquela que até acabou sendo chamada de bomba bebê, porque estava no colo deles e explodiu. Morreu oficial. Aquilo foi estratégico. Lógico, a ideia era jogar a culpa na esquerda. A ideia era jogar a culpa para poder atacar a esquerda. Mas um acidente explodiu a bomba nele. Isso desde a Guerra Fria, esse tipo de comportamento, isso é um comportamento que os historiadores já demonstram. Exatamente. Desde a Guerra Fria, esse tipo de comportamento existe. O problema é dizer que existe, por exemplo, 5 famílias, 10 famílias, 20 famílias que estão mexendo com tudo isso. Eu, como cristão, só uma colocação aqui, porque depois que eu falar isso, eu posso até ficar quieto. Como cristão... Eu espero, né? Porque senão eu tô aqui esperando. Olha, eu como cristão acredito em algo até mais insólito, acredito no arrebatamento, mas não vejo fundamentação. Um cristão não pode ter medo disso. É a questão que os CDs do Silvio, do Rubens, os CDs dele, do irmão, que na verdade não é cristão como nós somos cristãos. Ele tenta incutir um medo, e você cristão não precisa ter medo disso, não. Agora deixa eu ouvir o Rubens que ele estava tentando falar. Por favor, irmão Rubens. Historicamente. Sim, só a questão envolvendo a ISIS, o IV, você tem exemplos do passado. Saddam Hussein foi criado e mantido pela CIA para combater o Irã. E depois cresceram o Iêmen em cima dele para derrubar ele. O próprio governo americano publicou, né, na internet a imagem dele sendo enforcado como um exemplo, tipo no Velho Oeste, né, de um bandido. Depois, é fato, a Hillary Clinton, ela chegou a afirmar isso, e eu tenho as gravações e publiquei, de que Bin Laden também foi criado e treinado pela CIA. Então é fato. Agora, mas ela disse isso? Ela disse isso em alto e bom som, eu publiquei, inclusive, no nosso canal do YouTube. A Hillary Clinton falando nitidamente. Isso é documentado. O que ele está dizendo... Tudo que eu falo tem vídeo. Está documentado. A questão é que existem 5, 10 famílias que mandem tudo isso. Porque isso foi um trabalho da CIA no Oriente Médio, da Agência de Inteligência Americana. Ivê, só um minuto. Toda vez que eu falar, o pastor vai interromper, porque o pastor quer só desconcertar o que eu falo. Parece que a missão dele mas você tem problema com isso? Você não tem convicção do que você fala?
Na verdade, eu estou concordando com você. Se eu concordei com você, você está incomodado comigo, eu não estou incomodado com você. Ô, Silvio, eu queria entender uma coisa quando se trata do Bin Laden, né? Quando você falou, para ficar bem claro mesmo. Você falou, Evê, veja bem, não é estranho que realmente só apareçam aquelas imagens, na época, né, daquela forma, e depois nem o corpo apareceu, e que é o que acontece hoje. Por exemplo, estamos no mês de agosto comemorando o aniversário de Elvis. Então, vários amigos meus já me mandaram Elvis com chapéu, com óculos escuros, com a barba branca, né, como se ele estivesse vivo, né? E você que é um cantor de primeira, né, você sabe disso, que dentro do meio musical, os grandes ídolos, como Michael Jackson, que eu já trouxe o Dirceu Jackson aqui falando que ele está vivo, né, e que ele me mostrou até uma imagem, né, o Dirceu me mostrou a imagem dele lá, dançando num musical, numa publicidade americana. Ele falou, aquele lá, eu falei, mas ele tá bem ainda, né? Porque para dançar desse jeito ainda, né? Ele tá bem. Mas o que quer dizer que você quer dizer mesmo com Bin Laden? Você acha que ele foi criado, ele é um personagem? Ele é um personagem para Sempre justificar várias ações do governo. Mesmo na época que ele esteve à frente lá do governo? Se justifica pelo petróleo. Se você analisar a história como um todo, você vai ver que sempre existe um beneficiado com esse tipo de terrorismo, ataque, etc. e tal. Por exemplo, nós chamamos também tirar o foco. Por exemplo, nós tivemos recentemente agora a saída da Inglaterra, do Reino Unido, da União Europeia, que é um exemplo, na minha opinião, de nova ordem mundial. Mesma moeda, né, livre comércio entre eles, é um exemplo. Eu quero até que o Rubens coloque o exemplo, usando até o livro dos irmãos aí, sobre a história, né, que a história tem várias novas ordens mundiais na própria Escritura. E ele vai dizer isso daqui a pouquinho. Nas Sagradas Escrituras. Nas Sagradas Escrituras já dá para você justificar um monte de coisa que existe hoje. Vamos pegar documento, então, que é provas. Ele vai dar uma série de provas. Ele poderia até colocar para você essa linha de tempo. Mas o Bin Laden era um boneco, é uma falsa bandeira. E você observa que a substituição do Bin Laden da Al-Qaeda foi muito rápida. Você observa que sai de cena a Al-Qaeda e entra em cena o Estado Islâmico muito rapidamente. É óbvio que... Nossa, para mim é muito inusitado ouvir isso. Você concorda, Yudi? Assim, a gente vendo como telespectadores gente, eu tô aqui meio que perdi. Eu só não entendo uma coisa, assim. Eu que sou leigo nesse assunto, eu fico pensando, o Bin Laden ele foi criado por outras pessoas para poder estar manipulando as outras pessoas? Como assim? Nós somos manipulados desde que nascemos, né? Nós somos induzidos a acreditar naquilo que é conveniente. Então você tem... Mas e aquele lance que você falou de onde vem essa verba pro Iraque fazer? Não, a questão do Bin Laden especificamente é o seguinte: o Bin Laden, ele tinha um inimigo comum com relação aos Estados Unidos. Isso. Ele não é que ele era um boneco, um fantoche. Não, tem que ter um líder. Ou só uma bandeira. Tudo tem que ter um líder. Ele foi usado, como aqui na América Latina. Ele está dizendo que ele nem existiu. Então, mas ele não existiu. Não, ele está dizendo que não, que foi criado. Que ele nem existiu. Estou dizendo que ele era um símbolo. Uma criatura dos Estados Unidos, uma caricatura que já havia morrido há muito tempo. Então, agora, eu quero saber, para defender... Olha, o que o Yudi também pensa, eu gostaria dessa explicação bem clara. Assim, como se dá essa organização dos Illuminati? De onde que vem o dinheiro? Não existe esse lance assim, as outras pessoas que estão controlando. Não, tem gente que nem... Vamos colocar lá no Iraque. Como é que os caras têm tanta estrutura com armamento, com tanta coisa e tal. Se o cara focar desde que ele nasce, ele fala assim, eu vou matar as pessoas, O cara deixa de comer para comprar uma pistola. O cara deixa de brincar para poder ir pro campo de guerra. O cara vai nascer um terrorista petróleo mesmo. Pra caramba. Tem petróleo pra caramba. Yudi, veja um ponto importante. Você tem que avaliar o armamento que eles usam. Você tem que avaliar a estrutura bélica que eles têm. Bom, nós vamos continuar, porque televisão é tempo e os Illuminati estão agindo contra mim. Eu já falei que essa cadeira eu não quero mais sentar nela. Eu tô caindo. Então, seu Fábio Bertolozzi, eu tô com suspeita sobre você.
Porque é a terceira vez que você põe essa poltrona que eu vou despencar no chão. Você quer audiência, eu sei, como diretor do programa, mas aí já é um pouco demais, né? Me pega lá na derrubar? minha Ele quer te derrubar? Que eu quero falar, eu tenho que ter saúde, gente, né? Que a gente vai ouvir daqui a pouquinho, que o Rubens vai falar a respeito das Sagradas Escrituras, né? E dessas provas que contém lá. A gente estava falando sobre Bin Laden, sobre toda essa questão, e o Yudi levantou que ele fica confuso em entender como esse grupo consegue ter esse poder financeiro, por exemplo, para financiar isso. É um grupo pequeno, grande? Como é isso? Oi, Vê, você pode fazer um raciocínio, e as pessoas que estão assistindo em casa também podem fazer, que é bem simples e vai apontar para um fator econômico que é, vamos dizer assim, o principal, né, que nos leva a crer que existe um grupo dominando este planeta. O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Existe uma dívida pública contraída pelos governos, né? Não só os exercícios hoje, mas também os do passado. O Brasil deve, mas se você procurar também os outros países, você vai ver que praticamente todos devem. E se esses países devem, eles devem a quem? A um outro país que hoje tem um superávit, que tem um poder econômico suficiente, que dá para o país viver e que sobra para emprestar para o Brasil, por exemplo? Não. Se você rastrear, você vai encontrar, na verdade, o grupo Goldman Sachs, o grupo Morgan, fundado por JP Morgan, a família Rothschild, que são os que emprestam dinheiro para os países. Então você tem, na verdade, pessoas jurídicas, ou seja, pessoas físicas através de grupos jurídicos, bancos, que são famílias muito ricas, né? Que são famílias muito ricas, né? Você acha que milionários famosos, isso aí pertence à história, né? Como o Silvio sempre diz também. Então você acha que, por exemplo, milionários famosos como foi Onassis e tal, tiveram alguma coisa a ver com isso? Principalmente os banqueiros internacionais, e esses banqueiros, na verdade, eles não são de mídia. Você não os vê na mídia, você vê pessoas para poder receber, tipo escudo, tipo para-raio, que são apresentados pela mídia. Esses poderosos governantes das sombras, assim eu chamo, eles não vêm na mídia, eles não são tão conhecidos popularmente. Entendi. Mas, assim, eu só não entendi a parte da chikungunya, assim. Porque os caras... Não, agora é verdade. O Zika vírus é de David Rockefeller. Não, você... Então quer dizer que a Zika foi criado pelos Illuminatis para poder ficar vigiando as pessoas? Você vai na internet quando chegar em casa e procure sobre a patente do Zika vírus. Você vai encontrar a Fundação Rockefeller. Mas de David Rockefeller. Todo mosquito tem câmera? Não, isso é outro assunto. Isso aí é levar pro lado da coisa do fantoche, da brincadeira, porque esse assunto é sério. Não, isso é tipo depreciar o assunto. Não, mas eu não estou depreciando, eu só estou perguntando. Câmera, eu não sei, eu só estou querendo saber o porquê. Não, na verdade, o que ele está dizendo é que é uma arma biológica criada por uma empresa que é controlado por um grupo chamado de Illuminati. Rastreável, Illuminati e esse pessoal. Eu não falei Illuminati, pastor. Ele vai criar o problema para vender a facilidade depois. Entendeu? Ele cria o problema e depois vende a facilidade para resolver o problema. Então, os Rockefeller não são Illuminati? Entendi. Eu digo que é a elite global que comanda o planeta. Quando leva para Illuminati, leva para uma questão mística. Mas aí eu quero saber desses Illuminati o nome deles. Então você falou Rockefeller. David Rockefeller. Então é o seguinte, eles colocaram aí um vírus, criaram uma arma biológica. Exatamente. E hoje, por conta dessa arma biológica, no Brasil, especificamente, o governo pode entrar dentro da sua casa, observar você. É a mesma conversa que há anos atrás... Misturou tudo só para disso. Não estou misturando nada, o senhor falou, eu não te atrapalhei. Não, mas é que eu entendi. Não, ele não conseguiu concluir, Roberto. É o seguinte, eu estou respondendo a ele. Não, eu sei, mas deixa ele... Porque ele acha que tem câmera. Mas deixa ele responder, Roberto. Que o rapaz achava que a chikungunya e o Zika estavam com câmera. Pelo que eu entendi. Agora ele me explicou. Não, eu entendi. Criaram como se fosse uma doença para depois vir com a medicação e eles lucrarem com isso. Não é por conta de lucro, é por conta de redução populacional. Quer matar as pessoas. Interessante isso, porque isso eu não tinha atinado. Entendi. Então isso tem a ver com redução populacional, porque existe uma preocupação de uma explosão demográfica. Existe a preocupação e ela já vem sendo tratada por exemplo, você já ouviu falar em Henry Kissinger, através da Comissão Trilateral desde 73 nos Estados Unidos. Igual na China, que tem um monte de população, aí não pode mais fazer filho.
Aqui não seria prevenir de que venham mais pessoas para o mundo, e sim eliminar os que estão aí. Então isso não é crime? Aí que tá, É genocídio coletivo. Isso não é crime? É crime no Brasil, crime nos Estados Unidos, crime no mundo inteiro. Olha, na época do nazismo, um tribunal internacional prendeu oficiais alemães, levou esses oficiais às barras da justiça. Será que esse povo todo manipula bilhões de pessoas e eles não podem ser presos, gente? Gente, por eles próprios. Fala o maior grupo de pesquisa na época do Hitler era os Rockefeller, que a gente fala aqui agora, de vezes esse são povo, donos. Mas o Rubens agora falou uma coisa que ele falou assim, mas como prender? Eles mesmos prenderem? Ou seja, se eles causam, eles prenderiam? É isso que você quer dizer? Na verdade, arrumam de vez em quando um bode expiatório só para poder a imprensa jogar o foco. Então, veja bem. Ou seja, esses mesmos que causam, eles não podem prender porque eles causaram. Seria essa a construção da história, né? O padre Cleodoncio está muito quieto hoje, não abriu, ninguém ouviu a voz do padre ainda hoje. É muita besteira que eu prefiro não falar nada. Não, mas... Não, sempre aceito o convite para vir. Você veio aqui convidado para você estar também expondo, né? Segundo os Illuminatis, existe um congresso que acontece no mínimo uma vez por ano em Bilderberg. E nesse congresso se aglomera mais ou menos 100 presidentes e estadistas do mundo inteiro. Donos de empresas, na verdade. Presidentes não comparecem. Presidentes, bem... Segundo a narração dos Illuminatis, né? E tem muito exército, muitos guardas armados, porque vai, por exemplo, um Barack Obama lá, pode ser morto, pode ser levado, pode ser sequestrado. Por que não vai? Não vai porque não é esse o grupo que governa o planeta, esses são fantoches. Entendi. Mas o governo é das sombras, agora os governantes das sombras vão. Mas você falou tanta besteira que eu escutei. Pô, já deixa o camarada terminar. Bem, aí o que acontece? Nessa reunião, segundo eles ficam ali conversando de como destruir o mundo. Então, esse grupo que manda dinheiro para os xiitas, que manda dinheiro para os muçulmanos, para que os muçulmanos tenham toda a tecnologia, toda a arma do mundo para destruir eles mesmos. Quer dizer, eles mandam dinheiro para os muçulmanos destruírem as Torres Gêmeas, criar o Zika vírus, explodir lá na França e assim por diante. Isso daí, gente... Ele que está falando isso, viu, Não existe isso. Rubens, eu acho assim... Ele ouviu o galo cantar, mas não sabe onde. Rubens, você acabou de dizer isso, que existe... Extremamente desrespeitoso o senhor, hein? Não, dessa vez... Se for conversar teologia com o senhor é uma coisa, se for conversar com teologia com o padre é outra. Os seguidores do Rubens, desta vez, ele que está desrespeitando, tanto eu quanto o pastor, por favor. Até agora está todo mundo falando sério. É o que o irmão falou, assim, ele não está ironizando, então ele não quer ironia também. Então, assim, no caso disso que você coloca, né? Eu entendi exatamente. Cleudon, quer concluir? Sim, porque o que foi falado aqui, Eve, foi exatamente isso. Qual a explicação que o Silvio e o Rubens deram, por exemplo, para que os muçulmanos, ou esse pessoal aí do islamismo, tenha armas, tenha uma tecnologia, criou o Bin Laden. Como que eles têm tudo isso? Alguém tem que dar esse dinheiro para eles. Foi o que o Yodi perguntou. Exatamente. Segundo eles, quem dá esse dinheiro para eles é o próprio Estados Unidos, que os Estados Unidos, a CIA, que criou lá o Bin Laden e parará, né? Eles que criaram. Então, eles criaram para que esse grupo fosse lá e bombardeasse os Estados Unidos. É isso que eles estão dizendo. Não é isso não. Sim, não, falou, por favor. Não, os Estados Unidos... diga, por favor. Por favor, então diga. Então conserte a besteira que você falou. O Trade Center que ele está falando? Ele falou da Torre. Quando bombardearam os Estados Unidos? Nunca bombardearam. Não, é das Torres Gêmeas. Ele que está falando, não sou eu. O programa passado, querido, As Torres Gêmeas não foram bombardeadas por ele. Esse programa é continuação do programa passado. No programa passado, vocês disseram que as Torres Gêmeas foram bombardeadas pelos Illuminati. Pelo próprio governo americano. Então é isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou dizendo. É que você... Então, mas o governo é isso que eu acabei de dizer, vê. Não, ele coloca como se eles fossem usados estrategicamente. Barack Obama é usado pelos Illuminati. Essa organização mundial. É isso? O Barack Obama é um fantoche que ele perguntou aqui. Perfeito. O Yudi está dizendo assim, então Barack Obama,
Foi criado pelos Estados Unidos. Lá na Inglaterra é a mesma coisa. O texto que ele cita, possivelmente vai citar um texto de Apocalipse, falando... E, aliás, existem livros cristãos... Não, mas aí agora eu quero ouvir. Porque, assim, senão você já vai pressupor o que ele vai citar. Aí eu preciso que... Então deixa eu fazer só uma colocação dentro do que você está falando aqui, do que o Wilde falou. Há anos atrás, não faz muito tempo, disseram assim, não coloque TV a cabo na sua casa. Por quê? Porque a TV a cabo, você vai receber o sinal e vai ser vigiado por um grupo de pessoas que querem controlar a humanidade. Todo mundo tem TV a cabo praticamente em casa e não deu problema algum. Tá dando uma merda do WhatsApp. Muitas vezes... O WhatsApp sai do ar toda hora, fico bravo. Então, muitas vezes a pessoa lança uma cultura de medo, uma contra-informação para gerar um problema para determinada empresa, para determinado lugar. Certo. Rubens, por favor, o Silvio disse que você ia citar sobre esses trechos das escrituras. Não, a questão que o Silvio coloca é sobre a nova ordem mundial, é um assunto que ainda não surgiu aqui na roda. Por favor, então. A nova ordem mundial é um plano. Fica à vontade. É um plano elaborado, e você tem livros sobre isso, você tem os protocolos do Sábio de Sião, de Gustavo Barroso, que narra detalhadamente sobre esse assunto, e é um planejamento para restabelecer de onde foi parado na Torre de Babel. Até a Torre de Babel é conhecido que o planeta tinha uma só língua, um só idioma, né? E Nimrod, o cara que construiu cidades na época do passado, junto com a sua esposa Semiramis, que é a mulher da nota de dinheiro hoje, é representada na nota do real, é também a Estátua da Liberdade e outras, a Balança da Justiça, a República, né? Junto com Semiramis, Nimrod, ele estava estabelecendo um governo único mundial em uma ordem mundial daquela época. E o próprio Criador, chamado por Deus, né, que nós conhecemos como Deus, eu conheço como Criador dos céus e da terra, e as pessoas que estão me ouvindo e conhecem a gente sabe por que eu digo isso, interrompeu aquele processo. E hoje eles estão prontos para retomar de onde estavam. Transformar o planeta em uma moeda única corrente, um idioma único corrente, um país único com o general supremo dominando todo o planeta e ainda uma religião única, religião essa de adoração ao anti-messias, que eu chamo anti-messias, porque aí eu teria que entrar em teologia, que eu não creio em Cristo. E nós sabemos do Egito por onde? O Egito não era uma nova ordem? Não era uma ordem antiga. Não, só colocou que não crê em Cristo, é isso. Só para pontuar aí pra gente. Tem vários exemplos na Escritura de nova ordem mundial. Várias referências. Roma foi capital do mundo, né? Então, e se você for imaginar essa realidade hoje, é um absurdo. Por que é um absurdo? Porque não pode haver uma movimentação sendo direcionada para esse fim, se a ideia é histórica. Não, você tem que me provar historicamente. Usa a Bíblia. A Bíblia por si só... Aonde então? Fala da Bíblia. Fala tudo. Eu só acho o seguinte. Fala o texto a Torre de Babel. Se o Rubens não acredita em Cristo... Tem Alexandre o Grande fora disso. Ele não acredita em Cristo e está citando Apocalipse. A palavra Apocalipse no grego nem falou em Apocalipse ainda. Mas ele está citando Apocalipse. Ele não acredita em Deus, não acredita em Cristo e cita a Bíblia. Sim. Então, assim, Rubens, eu quero então voltar com a tua palavra sobre as escrituras, que o Silvio inclusive disse no início do programa. Da nossa discussão sobre os Illuminati, a gente deixou de entender ainda a questão desse envolvimento das Sagradas Escrituras, que o Silvio logo no início do programa chamou. Mais especificamente, irmão Rubens, como é que isso se dá? Como você pega nessas origens dessas escrituras antigas algum tipo de comprovação dessas teorias? Na verdade, Ive, agora sim vou usar o termo aqui, Apocalipse, o livro das revelações, nele você vê... Só um minutinho, o telefone está aberto, viu, para você de casa. Pode seguir, irmão. Em Apocalipse você vê um quadro desenhado há 2000 anos atrás, na ilha de Patmos, por João, quando o anjo deu para ele a mensagem, e que agora, quando você observa no horizonte toda essa estratégia Illuminati dos senhores do mundo sendo colocada em prática, você observa que casa como uma luva. Sabe, tudo aquilo que está escrito há 2000 anos está chegando a hora de acontecer. E existe um processo de desinformação, e aqui eu aponto, principalmente a igreja evangélica, a filha e a mãe, a católica, em deixar o povo exatamente como a Bíblia diz para não fazer. Diz assim, estejamos felizes, continuemos a gozar a vida, porque Deus é conosco e nenhum mal nos sobrevirá. Assim que está escrito que aconteceria nesse final de tempo. O que acontece, Vê, é que está para vir o general supremo dos senhores do mundo. Nós conhecemos popularmente como anticristo, eu conheço como anti-messias, e esse termo foi usado pelo pastor sobre Cristo.
Na verdade, quando eu falo de Cristo, eu estou falando de um ser criado pela mitologia grega e ainda, vamos dizer assim, moldado pela mitologia romana, que não é o Messias da Escritura. O Messias da Escritura nunca mandou a gente construir um templo e ver. Ele nunca mandou construir uma igreja, nunca mandou ir para denominação nenhuma. Eu abri o telefone e já tem gente na linha. Alô, quem fala? Alô, Wagner Pedro, boa noite a todos. Boa noite, Wagner. Você fala da onde? Falo de São Paulo, bairro de Vila Medeiros, Zona Norte. Você tem 10 segundos, meu amigo. A minha pergunta é, o Rubens, ele tem se demonstrado um crítico da Bíblia, sendo que a Bíblia é estudada no mundo inteiro e tem provas históricas e arqueológicas. Eu queria saber quais as provas documentais, nível Brasil, que ele poderia apresentar no programa acerca dos Illuminati. Tá, com relação ao Brasil, certo. Eu falei no programa passado, é só rastrear. Quem está assistindo a gente pode fazer algumas anotações e rastrear. Procure pela Bucha Paulista. Eu penso que é o caminho para conseguir entender o processo Illuminati no Brasil. Inclusive aqueles seus vídeos que acabaram indo para todos os telejornais brasileiros, de todas as televisões, Rede Globo e tal, que você falava sobre a água, sobre a questão daquele aperto que a gente passou, né, com as represas, né, e que acha isso, ele menciona isso, você pode procurar no YouTube, no nosso canal do Programa em Revista, ou da Rede Brasil também, o programa passado, para poder entender melhor sobre isso, né. Continuem ligando, você tem 10 segundos para falar. Continue sua conclusão sobre a Bíblia, diga. É complicado ver, puxa vida, eu quero respeitar muito, mas ele chega aqui, debocha do padre, diz que a igreja evangélica é a filha, como se fosse algo pejorativo. Não, senhor. Não foi Lutero, você precisa primeiro você precisa estudar um pouquinho mais. Eu quero dizer ao senhor e à senhora que lá na Epístola aos Coríntios, a diz gente que Satanás... Só um Satanás... parênteses, nós estamos mostrando os trechos do seu vídeo, porque as pessoas vão pegando, toda hora está entrando, para as pessoas pegarem o site. Olha, diz que Satanás se transfigura em anjo de luz, quanto mais os seus discípulos, e dessa forma eu considero esse senhor. Quero dizer a você, que é cristão, que acompanha o trabalho do Rubens, que acompanha o trabalho do Rubens, que ele se autodenomina irmão, ele não crê em Cristo. E quer usar uma coisa que ele não entende. Eu pego o texto grego aqui para você ler, você lê? Mas eu quero saber de grego, Messias então, é tá bom, eu te dou hebraico, você lê? É hebreu. Você não quer ler em hebraico? Você lê em hebraico? Você lê ou não lê? Porque aqui é o original, para um pouquinho. Você falou um monte de coisa aqui. Não é Jesus, olha, nem existe. Você falou um monte de coisa aqui. Alô, quem fala? Quem fala? Eu quero terminar pelo que eu estou certo. Alô? Eu falo que é certo. Oi. Alô. Boa noite. Seu nome? Albérico. Albérico, você fala de onde, meu querido? É do Guarujá. Do Guarujá. Você tem 10 segundos, pode falar. Então, acho interessante, o assunto está sendo debatido hoje, né? Por ser formado em relações internacionais, apesar de não acreditar que existe uma ordem mundial, mas existem pessoas assim poderosas que comandam o mundo. Entendi. Obrigado pela sua retórica. Continue, por favor. Eu estou tentando explicar minha questão teológica, você não permitiu. Só que, então tá, então vamos fazer o seguinte. 30 segundos, amigo. Então tá bom, vamos lá, vamos dar 1 minuto para cada um, porque senão a gente não vai conseguir. Então tá bom, porque não é um hangout, é um debate. Não, sim, mas é porque eu tenho tempo. O negócio é o seguinte, a Bíblia Sagrada, quando fala do texto de Apocalipse que ele citou, está falando do período da grande tribulação. Isso não aconteceu ainda. Isso não aconteceu. Que tem gente que está trabalhando para o anticristo, porque eu sou cristão. O anticristo chegar ao mundo, existe sim. Agora, o que ele está falando, ele começou a falar que o Deus nunca mandou, que o Senhor nunca mandou construir um templo. Antigamente, Hebreus 10:25, abre a Bíblia aí. Hebreus 10:25, abre a Bíblia. O que é igreja? Então eu vou citar porque o senhor não sabe. Eu vou citar porque o senhor não sabe. Diz não deixar a sua congregação como é costume de alguns. Para voltar para a lei de Moisés, porque pela palavra de 2 ou 3 morre sem perdão. Hebreus não é o Antigo Testamento. Congregação nova, pastor. O senhor precisa estudar mais. Olha, na verdade, a Bíblia Alô, diz quem que fala? Satanás... Alô? Meu nome é Marisa, eu falo de Caieiras e a minha opinião a respeito do depoimento, né, da conversa do programa, eu queria saber a respeito se o debate está sendo a respeito da corrupção em si, por detrás de tudo isso, ou se é a respeito do poder mundial que anda custeando, né, esses acontecimentos do terrorismo, essas coisas, né? Isso, que anda por detrás, né, dessas pessoas. Tá como certo.
Obrigado. É que são 10 segundos, mas a gente deu para entender. A gente já tinha falado meio que sobre isso, né? Que é essa questão, mas que quer fazer uma síntese, um dos dois, sobre isso? Não, eu vou retomando sobre a falsa bandeira. Foi o que ela perguntou sobre os poderes. A falsa bandeira, você tem o escândalo de Watergate, que as pessoas pesquisem hoje sobre o que foi o escândalo de Watergate. Eles estavam planejando de uma base em Guantánamo destruir submarinos americanos e colocar a culpa em Fidel Castro para poder destruir Cuba. E foi Che Guevara que entregou os planos a inventar uma história de escuta telefônica no partido adversário. Mas isso tudo está bem narrado hoje na internet. E era uma bandeira falsa. Era o próprio americano destruindo parte, inclusive, de Miami. Boca Raton poderia até estar envolvida. Ainda bem que o irmão não estava lá naquela época. Em 70 para 71, depois da crise dos mísseis. Isso faz parte do Tratado de Northwood. Quem quiser pesquisar, anote. Tratado de Northwood vai descobrir tudo isso. Olha, eu vou ter que ir encerrando. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu só quero agradecer. Eu quero agradecer a assessoria jurídica Dr. Levi e todos os teólogos e professores que estão agora no Arena Teológica, que estão no Bereanos, nosso povo lá de Arujá. Eu quero agradecer muito. Hoje eu estou saindo daqui meio chateado. Cleodon, diga. Bem, eu só tenho a dizer que uma pessoa que não acredita em Deus, para ele é o Criador, mas não é o nosso Deus, pelo que eu vi. Deus cristão. Não é o Deus que ele diz que nós criamos. Então ele não acredita em Deus, não acredita no nosso Cristo, e ele usa a Bíblia a bel prazer, porque nos vídeos dele, ele se desfaz da Bíblia, ele não acredita na Bíblia, e ele diz que a própria Bíblia se contradiz. É uma pessoa que não tem autoridade para falar. No programa passado eu falei que ele é desqualificado. Temos que ir terminando, gente. Falei que ele é desqualificado. Bem, desqualificado para falar sobre o assunto, sobre a Bíblia, por exemplo, ele é desqualificado. Se ele tem outras características, o problema é dele. Eu não uso a cruz de Malta. A cruz é uma propriedade da Igreja Católica, que sempre aceitou que Jesus Cristo morreu na cruz. Eu não posso, infelizmente, dar continuidade, porque eu tenho que dar uma palavra final para ele. Mas ele fica falando besteira, e aí a gente não tem tempo. A gente não tem espaço aqui para poder... Diga. Eu trabalhei mais de 20 anos na TV século XXI. Porque você fala lá nos seus hangouts um monte de besteira que a gente não pode se defender, querido. Isso é covardia. Mas se vocês pegarem no tempo do programa, vocês tiveram um tempo tão grande quanto. Vocês vejam no vídeo do programa, por favor. Por favor. Eu só queria uma pequena conclusão, por favor. A minha pequena conclusão é só a defesa. Eu creio no Criador dos céus e da terra, aquele que mandou o Filho e que morreu por nós no madeiro. Mas esse não é o que a Igreja Católica pinta e nem a protestante. Por isso, muita gente me ouve e sai das igrejas e a revolta deles. Eu só queria falar. Eu respeito a opinião de todo mundo. Eu quero aproveitar aqui para divulgar meu musical, que é lá no Rio de Janeiro, e falar o seguinte, que Mamonas Assassinas, quem tiver no Rio de Janeiro, cola lá, Teatro Net Rio. Eu só sei que depois que eu conheci a palavra... Em Copacabana. Só sei que depois que eu conheci a palavra de Deus e comecei a seguir a Bíblia, a minha vida mudou e continua mudando, e tô crescendo cada vez mais. Agora vem cá, de quinta, sexta? De quinta a domingo. De quinta a domingo e o horário? Aí vai